E aí, vamos embora? Pois é. Então, olha, rapidamente, eu vou gastar aqui 1 ou 2 minutos para lembrar vocês o que eu falei na segunda aula sobre descentralização. E aí, depois eu vou tratar das novidades, tá? Então, para a gente começar, eu relembro que a gente estabeleceu na primeira aula, na segunda aula, sei lá, logo no início, que o serviço público pode ser prestado pelo Estado de forma direta. A gente chamou isso de prestação centralizada, que é a prestação feita diretamente pelos entes federativos, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios prestam alguns serviços públicos de forma direta, de forma centralizada. Sendo que, nessa prestação direta, a gente admite uma distribuição interna de competência. Essa distribuição interna de competência nós chamamos de desconcentração. Então, a desconcentração, que nada mais é do que a distribuição interna de competência, essa divisão interna entre órgãos. Definimos ainda que, em alguns momentos, para garantir uma maior eficiência, o Estado transfere a prestação do serviço dele, Estado, para uma outra pessoa jurídica. E essa transferência na prestação do serviço, nós demos o nome de descentralização. E eu lhe disse que essa descentralização pode ser feita ou a particulares, ou a entidades da administração indireta, né? Que, no caso, seriam as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? Tudo isso é relembrando. Perfeito. A novidade vem agora. Essa descentralização, ela pode se dar ou por outorga ou por delegação. Qual é a diferença? Seguinte, na outorga, a doutrina costuma dizer para a gente que o Estado transfere a uma outra pessoa jurídica a titularidade e a prestação, a execução do serviço. Então, quando há outorga do serviço público, a outra pessoa jurídica se torna titular e prestadora do serviço. Na outorga, transfere-se a outra pessoa jurídica o poder de prestar o serviço, e não só o poder de prestar, mas também a titularidade do serviço. Então, a titularidade do serviço e o poder de prestar o serviço, a prestação, é transferida a uma outra pessoa jurídica. Isso é outorga. Na delegação, não. Na delegação, o Estado se mantém na titularidade e ele transfere a outra pessoa jurídica somente o poder de prestar o serviço. Então, quando eu falo de delegação, a titularidade do serviço se mantém nas mãos do Estado, se delegando somente a execução, o poder de prestar o serviço a uma outra pessoa jurídica, tá? O que eu vou te falar aqui agora não é pacífico, mas a doutrina majoritária, ela entende, estabelece para a gente que a outorga, ela só pode ser feita a pessoas jurídicas de direito público, ou seja, somente as autarquias e as fundações públicas de direito público, somente as entidades integrantes da administração indireta de direito público podem receber serviço público por outorga. Eu só posso entregar a titularidade de um serviço a uma pessoa jurídica de direito público. Perfeito. Como essas pessoas de direito público são sempre criadas mediante lei, né? A lei específica cria as autarquias e, obviamente, as autarquias fundacionais, então, somente mediante lei se outorga a titularidade do serviço. A lei, ela cria a entidade pública, a pessoa jurídica de direito público interno, e transfere a essa pessoa jurídica a titularidade e a prestação do serviço. Outorga ela a prestação do serviço. A delegação não. A delegação pode ser feita às entidades privadas da administração indireta ou a particulares. Pessoal, isso não é pacífico, porque existe entendimento no sentido de que a delegação só é feita a particulares e que a outorga é feita às entidades da administração indireta, mesmo que elas sejam privadas. O entendimento que você vai levar para a prova é que essa delegação é feita a pessoas de direito privado em geral, sejam particulares, sejam integrantes da administração indireta, porque a outorga é só para pessoa de direito público. Consequentemente,
Essa delegação pode ser feita mediante lei, né? A gente sabe que a lei autoriza a criação dessas empresas estatais e fundações públicas de direito privado, mas também a delegação feita a particulares pode ser feita mediante contrato, né? A delegação contratual, mediante contratos de concessão e permissão, quando o Estado delega a particulares não integrantes da administração pública a prestação do serviço, ok? Pessoal, nesse caso, eu posso lhe dizer que a outorga é sempre legal e que a delegação pode ser legal ou contratual, não é isso? Exatamente. Seguinte, rapidinho, a doutrina moderna hoje quase não diferencia isso. Existia uma descentralização por serviço e por colaboração como uma análise, né, uma classificação apartada, mas hoje a gente pode considerar praticamente como sinônimo. Na prova você marca sem medo. A descentralização por outorga, a gente vai chamar de descentralização por serviço. E, no caso da delegação, a gente vai chamar de descentralização por colaboração. Na descentralização por serviço, se transfere a prestação do serviço e a execução, a titularidade do serviço também a uma outra pessoa jurídica, sempre mediante lei. E a descentralização por colaboração pode ser legal ou negocial, contratual, na qual o Estado se mantém na titularidade do serviço, transferindo a uma outra pessoa jurídica somente o poder de executar, de prestar o serviço público que está sendo delegado. Perfeito? Maravilha. Pessoal, com isso entendido como é que funciona a descentralização na prestação do serviço, o que interessa para a gente é isso aqui, ó. É a delegação feita a particulares. A delegação feita a particulares mediante contratos de concessão e permissão. O artigo 175 da Constituição Federal já regulamenta isso e esses contratos de concessão de serviço público e permissão de serviço público estão a princípio, não é unicamente, mas a princípio regulamentados na Lei 8987 de 95. Essa Lei 8987 estabelece algumas regras básicas acerca do contrato de concessão. E eu quero começar com isso, tá? A Lei 8987 diz pra gente o seguinte, preste atenção. Se você entender isso, não vai se confundir com mais nada. PPP, não tem nada que dificulte sua vida se você entender o que eu vou te falar agora. Então, alguns serviços o Estado presta diretamente, nos outros ele delega. Na concessão, a administração, bota mais para cá um pouquinho, a administração contrata a empresa presta um serviço público e é remunerada pelo usuário do serviço. Isso é concessão. Para que seja concessão de serviço público, necessariamente tem que seguir esse esquema. Não só ele, podem ter algumas nuances, mas a princípio é assim. A administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário. A empresa é remunerada pela exploração do próprio serviço. Então, ela explora o serviço público concedido como forma de remuneração. A ideia é de que a remuneração da empresa se dá explorando o serviço público delegado. Não há remuneração pelo poder público, né? Então, energia elétrica, telefonia, transporte público. A administração contrata a empresa de ônibus, ela presta o serviço de transporte e quem paga? Você, quando entra no ônibus, né? São contratos de concessão. Pessoal, limpeza de uma cidade é serviço público? Claro, mas se a administração contrata a empresa limpa a cidade e a administração paga, isso não é concessão. É um contrato de prestação de serviço puro e simples. Para ser concessão, a empresa deve explorar o serviço público concedido como forma de remuneração, né? Como eu te falei aqui, a Globo, a Record, as empresas que transmitem, que utilizam do serviço televisivo são concessionárias. Então, por que você acha que a Inês, né, a Inês da novela lá, Adriana Esteves, depois que ela ficou rica, a Inês e a Beatriz está bombando, né? Não sabe quem é a Inês, não tem como passar nem em prova, é o mundo que está acontecendo agora. Mas o fato é, a Inês e a Beatriz lá bombando. A Inês, depois que ficou rica, só anda de Kia Sportage. Por quê? Porque a Kia, ela paga uma fortuna para a Globo colocar a Inês dentro daquele Kia Sportage. Isso é a ideia de uma concessão de serviço público, né? A filha da Inês estava lá na novela, alguém disse, cabelo bonito, ela disse, é Avon. Não é Avon, não é. A gente usa Avon, não fica desse jeito, né, Brenda? Brenda usa Avon, não fica fantástico, né? Fica normal. Então, obviamente, aquilo não é Avon, mas a Avon
ela paga a Globo uma grana preta para que a Globo diga isso, para que bote na boca lá da atriz dizendo que está usando Avon para ficar com o cabelo bonito. Então isso é concessão. A empresa explora o serviço público concedido a ela e nessa exploração ela se remunera de todos os gastos que ela tiver na prestação do serviço e ainda recebe o lucro dela, tá? Então a ideia é de concessão e permissão de serviço público seguindo esse esquema. A concessão, ela pode ser assim, né, o que a gente chama de concessão simples, que é exatamente esses exemplos que eu acabei de dar, mas também ela pode ser uma concessão de serviço público precedida de obra, que a princípio é a mesma coisa. A única diferença é que a empresa concessionária, quando é contratada, antes de prestar o serviço, ela fica responsável pela execução de uma obra. Ela vai ter que, com o dinheiro dela, executar uma obra que é necessária à prestação desse serviço. Então, por exemplo, eu contrato uma empresa, essa empresa executa a obra do metrô com o dinheiro dela, mas durante 25 anos, 30 anos, ela vai poder explorar os serviços decorrentes dessa obra para se remunerar. Então, isso é uma concessão de serviço público precedida de obra, mas segue o mesmo esquema. A concessionária explora o serviço público e se remunera com isso. Daí, a Lei 8987 de 95, quando ela trata da concessão de serviço público, ela dispõe para a gente algumas regras básicas, tá? Nada demais. Primeiro, a concessão de serviço público, ela deve ser precedida de licitação na modalidade concorrência. Não se admite qualquer modalidade licitatória. A concorrência é a modalidade licitatória obrigatória para contratos de concessão. Então, em se tratando de contratos de concessão de serviço público, é obrigatória a licitação na modalidade concorrência. A concorrência é a modalidade licitatória obrigatória, tá? Seguinte, o edital na concorrência, pessoal, regra geral da 8666, a gente nem falou de licitação aqui, mas regra geral é que primeiro serão habilitados os licitantes para depois ser feita a classificação das propostas. Quando se tratar de concessão de serviço público, a Lei 8987 diz que o edital da concorrência pode determinar uma inversão nas fases de habilitação e classificação. Preste atenção, que a lei não inverte. A lei não manda classificar primeiro para habilitar depois. Ela permite que o edital da concorrência determine essa inversão de fases. A inversão gera celeridade, tá? Ao invés de habilitar um monte de gente para escolher um só, primeiro eu escolho e habilito quem foi vencedor. Então, essa inversão de fases é possível na concorrência, no caso de concessão de serviço público, desde que haja previsão no edital. Então, o edital, ele pode estabelecer que haverá uma inversão nas fases de habilitação e classificação quando se tratar de concessão de serviço público, tá bom? Daí, essa concorrência é realizada e terminado o procedimento licitatório, celebra-se o contrato. Celebrando-se o contrato, a gente tem o poder concedente, que é o poder público, né? Esse poder concedente pode ser uma entidade da administração pública direta, uma agência reguladora, um consórcio público, o poder concedente que está delegando a prestação do serviço, e nós temos a concessionária. De acordo com a lei, a concessionária, ela será ou uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Não se admite a celebração de contratos de concessão com pessoas físicas. Ou a concessionária é uma pessoa jurídica, ou a concessionária é um consórcio de empresas. Não é possível que a concessionária seja uma pessoa física, tá? Ou é pessoa jurídica ou é consórcio de empresas. No caso de consórcio, a própria lei diz que as empresas podem participar da licitação em regime de consórcio com o simples compromisso de firmar o consórcio. Então, elas participam do procedimento licitatório como se fossem um consórcio, sem haver consórcio ainda, com o compromisso de firmar o consórcio. Quando for verificar a qualificação financeira, vai analisar em conjunto, como se fosse um consórcio. Agora, ao final do procedimento licitatório, antes da celebração do contrato, elas precisam firmar o consórcio se forem tidas como vencedoras. Então, se sagrarem vencedoras, terão que celebrar o consórcio antes da celebração do contrato, tá? Porque às vezes não vale a pena
formar o consórcio se ela não ganhar. Então, não posso exigir que ela forme o consórcio para participar da licitação. Tá bom? Perfeito. Daí, celebrado o contrato de concessão, ele é um contrato administrativo. Se ele é um contrato administrativo, tudo que nós aprendemos nas aulas de contratos vale para ele. Então, nesse contrato de concessão, tudo que a gente aprendeu já se aplica. Então, garantia, até 5% do valor do contrato, né? Também é possível no contrato de concessão de serviço público a regra de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, no caso do fato do príncipe ou fato da administração, ou nas hipóteses de teoria da imprevisão. Também se estabelece prazo de duração obrigatório, né? Prazo de vigência estipulado no objeto do contrato. A ideia é que todas as regras que a gente aprendeu em relação a contratos administrativos se aplica à concessão de serviço público. E aí eu queria falar de algumas peculiaridades só. Para falar das peculiaridades, eu quero te lembrar que todos os contratos administrativos, e isso abrange os contratos de concessão, gozam de cláusulas exorbitantes, cláusulas que extrapolam o direito privado, que exorbitam o direito privado e que são aplicadas diante da supremacia do interesse público, né? Essas cláusulas exorbitantes, elas se dividem em 5. Primeira, a gente se lembra, é o poder que a administração pública tem de alteração unilateral do contrato. Não muda nada em relação ao que a gente já aprendeu. Então, assim como nos contratos administrativos em geral, a administração tem o poder de alterar o contrato unilateralmente por motivo de interesse público. Essa alteração unilateral, ela pode se dar para garantia desse interesse público, ampliando ou reduzindo a relação contratual. É possível, até 25% para mais ou para menos, suprimir ou aditivar esse contrato, estabelecendo novas regras que se adequem ao interesse público e mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro em todos os casos, né? A margem de lucro inicialmente pactuada, se precisar fazer revisão de tarifas, tudo isso vai ser respeitado. Além do poder de alteração unilateral, assim como em todo contrato administrativo, a administração tem o poder de rescisão unilateral do contrato. Pessoal, esse poder de rescisão unilateral, aqui na concessão de serviço público, a gente chama de retomada do serviço. É porque assim, quando o Estado descentraliza, delega, ele está entregando a prestação do serviço ao particular. Quando ele rescinde o contrato de concessão, ele está retomando o serviço para ele, retomando a prestação para ele, né? Essa retomada do serviço, nessa rescisão unilateral, ela pode se dar ou por motivo de interesse público ou por motivo de inadimplemento do particular contratado. Então, é possível rescindir o contrato unilateralmente porque não há mais interesse público na manutenção e também porque o particular, a concessionária, foi inadimplente. A rescisão unilateral por interesse público no contrato de concessão de serviço público, a gente deu o nome de encampação. E a rescisão unilateral por inadimplemento recebeu o nome de caducidade. Então, a encampação é a rescisão unilateral dos contratos de concessão por motivo de interesse público e a caducidade é a rescisão unilateral dos contratos de concessão por motivo de inadimplemento da concessionária. A concessionária foi inadimplente, deixou de cumprir regras do contrato, vai se retomar o serviço por meio de caducidade. Bacana. Além do poder de alteração unilateral e de rescisão unilateral, assim como em qualquer contrato administrativo, o poder concedente tem a possibilidade de efetivar a fiscalização do contrato. Não é bem uma possibilidade, né? É um poder-dever. O concedente pode e deve fiscalizar e controlar a execução contratual. Inclusive, vai designar um fiscal de contrato, tudo aquilo que a gente já sabe. Só que aqui, a fiscalização ela é um pouco mais acirrada e a lei determina que, havendo indícios de irregularidades na empresa concessionária, o Estado tem a possibilidade, né, se houver indícios de irregularidades, o Estado tem a possibilidade de, no exercício dessa atividade, determinar a intervenção na empresa concessionária. Isso. Por meio de decreto, tá? Então, ato do chefe do Poder Executivo, o poder público pode decretar a intervenção na empresa concessionária. Ele expede um decreto e, ao expedir esse decreto, ele retira o dirigente da empresa.
ele substitui o dirigente da empresa por um agente público, que a gente vai chamar de interventor. Então, esse interventor, ele vai ficar responsável por gerir a empresa durante todo o período de intervenção. O Estado afasta o dirigente da empresa e no lugar desse dirigente ele coloca o interventor, quando então ele vai instaurar um processo administrativo interno com contraditório, ampla defesa, e esse processo administrativo vai ser responsável por verificar se realmente houve irregularidades na concessionária. Então, por meio de um processo administrativo, ele vai verificar a existência ou não de irregularidades na concessionária. Para isso, pessoal, ele vai ter que decretar a intervenção na empresa concessionária. Então, ele afasta o dirigente, coloca um agente público, que é o interventor, e decreta a intervenção na empresa concessionária. Seguinte, essa intervenção, ela enseja a obrigatoriedade de instauração do processo, porque eu não posso manter o agente público no lugar do dirigente a vida inteira. Por isso, a lei diz o seguinte: decretada a intervenção na empresa concessionária, a administração pública tem um prazo de 30 dias para instaurar o processo administrativo que vai apurar as irregularidades da empresa e, depois disso, ele tem um prazo de 180 dias para que esse processo acabe. Então, no final das contas, a intervenção pode durar no máximo 210 dias, 30 dias para que ele, no máximo 30, né, pode ser menos, mas no máximo 30 dias para que ele instaure um processo administrativo no qual serão apuradas as irregularidades, verificar se efetivamente existe irregularidade e esse processo instaurado, ele deve durar no máximo 180 dias. Então, instaurado o processo, ele não pode ter vigência, ele não pode ter duração maior do que 180 dias. Ok? Perfeito. Então, decretou a intervenção na concessionária, 30 dias instaurou o processo no máximo, 180 dias no máximo, depois da instauração, o processo termina. E aí das duas, uma. Ou verifica que não houve irregularidade nenhuma, não havendo irregularidade nenhuma, se faz a extinção da intervenção, extingue a intervenção, e o interventor tem que fazer a prestação de contas, né? Então, não verificou nenhuma irregularidade, extingue a intervenção e o interventor tem que fazer a prestação de contas referente a essa intervenção, aquele período que ele atuou como dirigente. Agora, se for verificada alguma irregularidade na empresa que configure um inadimplemento contratual, dessa intervenção pode decorrer a caducidade do contrato. A gente sabe que a caducidade é a rescisão unilateral por inadimplemento. Então, se na intervenção for verificado o inadimplemento da empresa concessionária, pode-se decretar a caducidade, né? A extinção do contrato em virtude desse inadimplemento verificado. Além disso, além do poder de alteração unilateral, rescisão unilateral e fiscalização, assim como em qualquer contrato administrativo, podem se aplicar as penalidades à concessionária, penalidades definidas na Lei 8666, né? A 8987 não define novos parâmetros de penalidade. Respeitados o contraditório e a ampla defesa, podem se aplicar as sanções previstas na 8666 nos contratos de concessão de serviço público, diante do inadimplemento da concessionária, seja esse inadimplemento total ou parcial. E também, pessoal, é possível a ocupação temporária de bens, que é a mesma regra que a gente já tinha aprendido. A ocupação temporária é uma garantia do princípio da continuidade. O Estado pode ocupar temporariamente os bens da contratada para manter a prestação de serviço público. Imagina o seguinte, quando eu falo de ocupação temporária de bens, você imagina uma empresa de ônibus, que foi até o exemplo que eu tinha te dado na aula anterior, mas aqui é concessão, né? A empresa de ônibus, concessionária de serviço público, os funcionários entram de greve. O Estado vai lá, ocupa temporariamente os ônibus, mantém a prestação do serviço. Perfeito. Só não pode confundir ocupação temporária com reversão de bens. Isso. Na Lei 8666, existe a previsão de reversão de bens da empresa concessionária. Isso não é temporário. Ao final do contrato de concessão, os bens da concessionária que estejam atrelados à prestação do serviço serão revertidos ao Estado mediante o pagamento de indenização. Então, o Estado adquire a propriedade, né, paga a indenização justa e adquire a propriedade de todos os bens da concessionária que estiverem atrelados à prestação de um serviço público.
a gente chama eles de bens reversíveis, tá? Esses bens reversíveis, que são os bens atrelados à prestação do serviço, eles são revertidos à concessionária ao final do contrato de concessão, mediante o pagamento de indenização. Então, a reversão não é temporária, é uma transferência de propriedade, que também busca garantir a continuidade e que ocorre ao final do contrato de concessão. Moleza? A gente vai correndo, aí é isso que acontece. Mas a minha intenção é passar a maior quantidade de informações possível, mesmo que você tenha que pausar 1 milhão de vezes, né? O problema é seu, isso, ema. Cada um tem seus problemas. Mas vamos lá. Voltando para o... Eu acho isso o máximo. Voltando para o nosso raciocínio. É um problema tipo 2. Eu tenho um amigo meu que diz isso. Problema tipo 1 é aquele que me afeta. Problema tipo 2 é aquele que não me afeta. Aí a pessoa vem dizer, pô, eu tô com um problema tal, é tipo 2. Tipo 2 é tranquilo. O problema é o tipo 1. Mas, ó, só para a gente ir finalizando, obviamente é brincadeira, tudo que você faz me afeta, porque eu quero que você passe. Para mim, a sua aprovação é a maior felicidade que eu posso ter. É a comprovação de que tanto a sua dedicação quanto a minha estão dando resultado, né? Então, continue nos seus estudos aí. Mas vamos lá. Como eu ia lhe falando, só para a gente fechar, o artigo 23A da Lei 8987, que foi inserido em 2006, estabelece também uma grande novidade nos contratos de concessão de serviço público, que é o fato de que as controvérsias decorrentes desse contrato de concessão podem ser resolvidas por meio de arbitragem. Então, a Lei 8987, ela permitiu a arbitragem ou qualquer outra forma privada de solução de controvérsias para resolver todas as controvérsias decorrentes dos contratos de concessão de serviço público. Então, essas controvérsias podem ser solucionadas por meio de arbitragem, tá? Eu posso abrir mão do judiciário e resolver os problemas, as controvérsias que tenham ocorrido no bojo de um contrato de concessão, por formas privadas de solução de controvérsias. Apesar das críticas, é isso que você considera para a sua prova. E aí, pessoal, com tudo isso entendido, eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de PPPs. Por quê? Dentro desse contexto que você acabou de aprender, em 2004, a Lei 11.079 criou as chamadas parcerias público-privadas, ou PPPs. A PPP, a gente pensa, é uma parceria, é um convênio. Não. A PPP, as PPPs, que a gente tem 2 espécies, elas nada mais são do que 2 novas espécies de contratos de concessão de serviço público. As parcerias público-privadas são concessões especiais de serviço público. A ideia é que se criaram 2 novas espécies de contratos de concessão. Então, nós temos agora as concessões comuns, que são aquelas na 8987, a concessão simples e a concessão precedida de obra, e nós temos as concessões especiais, regulamentadas pela 11.079. A 11.079 prevê 2 novas espécies de contratos de concessão. A concessão patrocinada e a concessão administrativa. A concessão patrocinada e a concessão administrativa, elas são 2 novas espécies de contratos de concessão, que obviamente tem um regramento peculiar, com algumas diferenças em relação à concessão comum e que recebem o nome de PPPs, ou parcerias público-privadas. O regramento das PPPs é um só, seja ela concessão patrocinada, seja ela concessão administrativa. Mas você precisa entender cada uma dessas espécies, né? Por quê? Cada uma delas tem regramentos diferentes e foram criadas essas PPPs com a intenção, daqui a pouco, no próximo bloco, quando eu for começando a explicar aqui, você vai entender melhor o porquê, mas elas foram criadas com a intenção de diminuir o custo da prestação do serviço. A parceria público-privada, ela foi importada do direito americano e a intenção aqui é de diminuir o custo na prestação. Então, a gente estabelece algumas peculiaridades, algumas regras específicas dessas concessões especiais que fazem com que o serviço público seja mais barato do que quando ele é prestado sob um regime comum de concessão ou a prestação direta feita pelo próprio Estado, tá? Então, essas PPPs, elas têm alguns pontos que são criticáveis, a doutrina critica,
Mas, no geral, ela veio criar a possibilidade de se prestar serviço público de forma mais barata. Claro que no Brasil se abusa, né? Então a gente hoje tem PPP sem serviço público, como construção de estádio de futebol. Isso não é serviço público, não admite PPP. A gente vai ver aqui que a parceria público-privada é concessão. Então segue aquela regra geral. A administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário. Eu lhe disse que toda concessão é assim. Claro, mas essas são especiais. E a gente vai ver o que muda em relação a esse esquema. Sai daí não.